Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o programa TV Com Debate desta sexta-feira, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. São 7h01. Hoje nós vamos falar sobre previdência privada, aposentadoria, o futuro que está se aproximando, como ter uma vida confortável no futuro quando se parar de trabalhar. Vamos falar também sobre a importância do seguro na vida das pessoas, principalmente nessa nossa vida atribulada, moderna de hoje. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no TV Com Debate hoje o gerente comercial da NG, o Alessandro Santos. Boa noite, Alessandro, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Augusto, obrigado. Boa noite, Augusto. Completando o nosso time hoje, uma presença mais do que especial nos comentários, Augusto Capô de Casa. Boa noite, Augusto. Augusto, você me deixa até participação especial, né? Participação especial. Eu te agradeço aí pela referência. Mais do que especial. Mais do que especial. Bom, senhores, hoje em dia não tem como a gente pensar num futuro tranquilo para as famílias e para as pessoas que hoje estão trabalhando, se a gente não planejar o futuro e se a gente também não pensar numa renda complementar para a gente ter uma terceira idade um pouco menos atribulada. Eu queria saber de você, Matos, como é que você analisa o mercado hoje e o que a pessoa precisa fazer para ter uma aposentadoria tranquila? Primeiro a gente precisa entender que a Previdência é um instrumento muito importante de planejamento financeiro. E será que é tão necessário assim? A gente tem alguns dados que são alarmantes, para não dizer assustadores. A pessoa, quando chega na terceira idade, as contas vão acompanhar ela. Elas precisam ser honradas. E você perde o teu poder de compra, a tua renda cai bruscamente. Então, é muito complicado você fazer esse planejamento financeiro sem ter uma assessoria por perto. Lá na Nunes e Grossi, por exemplo, a gente cuida muito bem do cliente no chamado seguro de pessoas. A gente tem uma consultoria, vai ver quanto que a pessoa na ativa ela recebe e, para manter esse padrão de vida, quanto ela precisa ter. O dado mais assustador que eu falei é que 5% da população da terceira idade sobrevive independentemente da ajuda de terceiros, filhos, genros, noras, o que não é nem um pouco digno. A pessoa trabalhou a vida inteira, na terceira idade, que eu vou chamar de melhor idade, ou a gente vai ficar experiente, que ela pode curtir a vida sem grandes compromissos, ela acaba dependendo dessa ajuda e é muito triste. O planejamento financeiro, quando bem feito, através de uma previdência, acaba sanando esse problema por completo. Porque o brasileiro não tem muito esse costume, né, Augusto, de se planejar, principalmente o planejamento financeiro, para lá na frente ter uma situação um pouco melhor. Você já está se planejando, seu Augusto Capô de Casa? Ou você concorda ou você discorda que o brasileiro não tem esse costume? O brasileiro não tem o costume da poupança, né? Na verdade, os países com uma formação europeia, talvez em razão de duas guerras, tenham tido a preocupação da poupança. No Japão é muito forte também, no Brasil não. Então, os brasileiros não veem a poupança, aliás, não poupam como deveriam. Há uma falta de cuidado com isso. Mas, na verdade, eu acho que o que acontece no Brasil é que, infelizmente, nós ficamos muito tempo com uma previdência pública que não correspondeu não corresponde às expectativas de quem tem lá descontado o seu valor, né? Então, as pessoas que se aposentavam esqueceram por muito tempo isso e ficaram na dependência do INSS, e quando esperavam ser remuneradas, né, perceberam que era uma instituição que não correspondia ao que foi pago. Você já deve ter escutado o Matos também, diversas pessoas dizem, eu recolhi em cima de 10 salários mínimos, e o cara recebe 2, 3 mil reais, né? Então, esse descompasso talvez tenha tirado um pouco a expectativa do brasileiro em aderir a uma previdência
particular, que também não é uma coisa de certa maneira até nova, uma mentalidade nova, a pessoa pagar uma previdência privada, mas ele é obrigado a pagar a previdência pública, ele poderia ter a opção de escolher. Então, acho que aos poucos essa legislação cada vez, até o ano passado, acho que o Matos pode me corrigir melhor, até o ano passado havia uma disputa para o ingresso de empresas internacionais no mercado de previdência privada. Como é que ficou essa situação? Hoje você tem grupos internacionais ou só as empresas nacionais? Não, os grupos internacionais, eles também têm uma intenção de vir para cá. Mas a legislação ainda não permite, é isso? Se elas vierem, mas dentro da nossa legislação. Ah, ok. Aí tudo bem, né? Agora, a gente tem que olhar a Previdência até de uma forma mais ampla, macro, no seguinte sentido. Quando eu me protejo, quando eu estou me planejando financeiramente para continuar comprando as coisas e fazendo tudo que eu faço, eu estou também protegendo a economia. Se uma pessoa que tem uma receita, uma família de 10, 15 mil reais, por exemplo, e esse padrão cai para 3 mil, 4 mil, ela vai continuar indo nos restaurantes com a família que ela ia? Com certeza não. Comprar as roupas que eles tinham hábito? Também não. As viagens, o turismo? Também não. Ou seja, a sociedade perde em cadeia, porque todo mundo, todo segmento deixa de arrecadar. O que está acontecendo hoje, de certa forma, é um pouco isso. O salário muito baixo, as pessoas com o temor muito grande, o que acontece? A economia encolhe, retrai e o governo acaba não tendo impostos e tudo mais. É em cadeia esse movimento. E se nós não tomarmos, se o cliente, a pessoa física, sobretudo, cuidar da sua família, não tomar uma atitude agora, será extremamente difícil lá na frente ela remediar. Tem situações que não há como remediar. Eu acho que, na verdade, nós precisávamos ter um rompimento. Uma das coisas que precisa ser discutido no Brasil, um rompimento é na questão da previdência. Você tem dois segmentos. Você tem a previdência privada, onde você, com regras claras, você estabelece o que você pretende ter no futuro e você vai contribuir para isso. Em algum momento você vai fazer um aporte e você sabe com o que você vai contar. E do outro lado você tem a previdência pública, que é uma caixa de Pandora, né? Você tem o INSS, que não remunera de acordo, quer dizer, você pagou uma coisa, mas você recebe a outra, né? A remuneração, aliás, a rentabilidade, ela é desassociada, quer dizer, não, o rendimento não vai aumentar como o salário mínimo. Se criou uma regra diferente para o aposentado, quer dizer, então, tudo isso deixa insegurança. E o que é pior são os fundos de pensão, principalmente os públicos, né? Todos eles hoje vivem sequelas de má administração. De má gestão. De má gestão, né? Você vê, eu tenho amigos que têm o Portos, por exemplo, que o cara não clássico. O cara não sabe se daqui a 3 meses ele vai receber a complementação, né? Então, isso é muito ruim. Nos Estados Unidos, a legislação é tão dura que o cara vai preso se fizer uma má gestão à frente de um fundo de pensão. Eu me recordo, e nos Estados Unidos isso é muito comum, você tem lá o fundo de pensão das professorinhas da escola, não é assim? Né? Elas criam lá... Eles se reúnem e fazem as previdências contratam uma empresa que vai investir na bolsa. Por isso que o brasileiro se prepare. Nós vamos pagar uma conta das indenizações da Petrobras, que o que tem de investidor americano entrando com ações. E detalhe, não pense que vai entrar aqui no Brasil. Não. Vai entrar lá, porque a operação foi lá, e lá a celeridade é diferente da nossa. A justiça é outra, né? A justiça é muito mais rápida. E, na verdade, eu já li a respeito disso, né? O fundo de pensão das professorinhas de não sei aonde, que é um negócio organizado, e se o cara desviar um tostão, vai preso. Então, nós temos que trazer essa política para cá para servir como referência.
A previdência privada é corretíssima, né? Você sabe quando você está colocando, você sabe quando você pretende ter, né? Por que isso não se estender também para as instituições públicas, né? Você falou uma coisa muito importante até no início. Isso vai muito da cultura. O americano e o europeu, até por você ter dito aquilo tudo, já passaram por dificuldades enormes. Eles têm uma precaução, um conceito de prevenção muito maior. É verdade. Então, quando ele faz um plano de previdência, até desde idade muito tenra, com 15, 18 anos, isso é feito ou pelo pai ou por ele mesmo. Ele já está definindo a vida dele e entendendo assim, com 50 anos, eu vou continuar trabalhando, eu ainda sou jovem, mas as necessidades primárias, básicas, vão ser mantidas. Ele sabe exatamente quanto ele tem que depositar, qual vai ser o reajuste, a rentabilidade que ele vai ter, as atualizações, ele sabe todos os dados. Aqui no Brasil e na Nunes e Gross, a gente procura, quando comercializa uma previdência, fazer com que o cliente entenda o que ele está tendo e principalmente se conscientize. O cliente da Nunes e Gross, ele faz a previdência, se você perguntar para ele quanto ele deposita, qual é a rentabilidade que normalmente ele tem, quais são as taxas cobradas e quanto ele vai ter lá na frente, normalmente ele sabe te dizer, porque ele foi orientado para isso. Então, eu acho que a conscientização, porque muita gente, Augusto, tem previdência, mas não sabe esses dados. Aliás, vai ser comum você pegar uma pessoa, tem previdência? Sim, eu tenho. Pergunta alguma taxa para ele. Mas ou você quanto sabe ele vai qual é a ter. previdência que esse cara tem, essa pessoa tem? É aquela previdência do gerente de banco, né? Esse é um problema Que sério. vai lá, empurra qualquer coisa para ele. Olha, eu não queria dizer empurra, porque eu até entendo a situação do gerente, né? Mas tem duas coisas que eu costumo não fazer. Seguro de vida, seguro de automóvel através do gerente do banco, porque o dia que eu tiver um sinistro, eu não vou conseguir falar com o gerente para ele resolver o problema. Eu vou ligar para o meu corretor, e o corretor é que vai me ajudar a sair dessa situação. E a outra coisa é a previdência, porque na verdade a previdência, ele colocou muito bem, você tem que fazer uma avaliação, quanto eu vou colocar, qual vai ser a minha remuneração, em que momento eu posso melhorar isso, qual é a minha perspectiva, e o gerente está preocupado em você fazer, e é muito comum a pessoa que está em casa ir no banco e o gerente fala, pô, mas eu te segurei um chequinho, eu cobri um chequinho, faz aí R$100 por mês, que para a pessoa pode até, para alguns pode até não ser nada, mas que também não reflete um planejamento, porque também não vai resolver nada, né? Sim. Você está fazendo aquilo, de repente, numa reciprocidade, como você falou, né? E aí entra aquela palavra que acaba sendo banalizada, consultoria. Você tem que levar isso a sério. Sem dúvida. Você está tratando do futuro seu e da tua família. Quem de nós não conhece hoje um amigo, um familiar, que tinha esse padrão de vida muito bacana lá na frente, que vivia a vida, mas não se programou. Achou que o mundo para ele não ia dar voltas. Quem de nós não conhece? O telespectador também deve conhecer, deve vir na mente dele inúmeros casos. Sem dúvida. Então, tem que ser levado a sério, sim. E o seguro, a gente comentava fora do ar, são mais de 90, 100 ramos. Não dá para dominar e conhecer todos. Lá na Nunes a gente procura segmentar o atendimento. Eu tenho quem cuida do automóvel, eu tenho quem cuida do saúde, eu tenho quem cuida do vida, da previdência. Fazendo uma analogia muito lógica, você não opera uma perna quebrada com cardiologista, opera. Você opera com ortopedista. Eu tenho que trazer essa mesma analogia para o seguro. Se são mais de 90 especialidades, eu quero alguém que cuide disso, que me oriente e que me instrua adequadamente. E aí, Alessandro, dentro dessa tua fala, eu queria que você explicasse os tipos de previdência privada, porque existe também essa questão da pesquisa. As pessoas precisam pesquisar para saber que tipo de previdência ela se enquadra dentro do perfil ou da pessoa, se for um homem solteiro, de determinada idade, ou se já for uma pessoa que já tem uma família constituída, se tem ou não filhos. Essa pesquisa também é importante. Acredito que a Nunes e Gross dê essa orientação também para os clientes. Sim. Quando você, em linhas gerais, quando você contrata um plano de previdência, você precisa levar em consideração alguns elementos. Primeiro, essa empresa tem um histórico nesse ramo? Já tem pessoas que recebem o benefício? Segundo, qual é a taxa a ser cobrada? Existe a taxa de carregamento
que é cobrada sobre os depósitos mensais, ou aportes, que são depósitos esporádicos que você faz. Então, a taxa de carregamento é uma das taxas. A segunda taxa é a taxa sobre a administração financeira. Aquele dinheiro que está sendo depositado está se formando um fundo de reserva, para lá na frente pagar o meu benefício. Então, é cobrada uma taxa de administração financeira em torno de 1, 2, 3% ao ano para esse dinheiro ser administrado. E no momento da aposentadoria, que é a segunda etapa, quais são as modalidades de benefício que essa seguradora me oferece? Por exemplo, será que é só a renda mensal vitalícia, no qual eu recebo, e se eu vier a falecer, o dinheiro acaba? Renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge, que se eu morrer, reverte para minha parceira, reversível aos filhos e assim por diante. São vários elementos que precisam ser analisados com muita calma e com o apoio de um profissional, né? Às vezes me assusta as pessoas que comentam, quando eu vi na internet isso, eu vi aquilo. Na internet você pode até balizar, ter uma noção periférica, mas fechar um contrato eu não indicaria jamais. Até porque é o futuro seu e da sua família que está em jogo. E que você vai utilizar. Confundiu muito as pessoas a mudança para o VGBL, a mudança de regras? Isso deixou o sistema um pouco confuso? Ou não? Aliás, Augusto, antes que ele responda, explica a diferença do VGBL, porque tem o VGBL e o PGBL, não é isso? Isso. Explica rapidinho para o nosso telespectador o que é um, o que é outro e a diferença entre os dois, por favor. Bom, PGBL e VGBL, os produtos são muito semelhantes. São produtos de acumulação de dinheiro visando o pagamento de benefício. Eles vão se diferenciar no imposto de renda. No PGBL, eu vou estar cobrando dinheiro, o imposto sobre o valor resgatado. Então, se você resgatou R$1.000, eu vou te cobrar 15%, 20%, de acordo com a alíquota cobrada, sobre 1.000. No caso do VGBL, o imposto vai ser cobrado sobre o rendimento. Então, se eu vou resgatar R$1.000, eu depositei, por exemplo, 900. De 900 para 1.000, não é 100? Então, o imposto vai ser cobrado apenas sobre os R$100, sobre esse rendimento. E no caso do PGBL também, ele oferece um incentivo fiscal. Quando você vai fazer o teu acerto do imposto de renda, tudo que você depositou, você pode deduzir, abater do teu rendimento anual bruto até 12%. Não mais do que isso. Então, o PGBL dá um incentivo fiscal, mas cobra um imposto de renda maior no resgate. O VGBL não te dá um incentivo fiscal e cobra um imposto de renda sobre o rendimento, bem menor. O que aí a pessoa precisa ter uma orientação para saber se... Porque nesse caso, cada caso é uma Exatamente. realidade, né? Às vezes a pessoa pode ter interesse em ter o interesse de não declarar esse valor, né? Não descontar esse valor todo e pagar um imposto de renda menor só sobre a remuneração, né? E cada um é uma avaliação própria. É uma decisão muito de fórum íntimo que muitas vezes o cliente pede o auxílio para o contador dele. Porque se ele tem um rendimento anual bruto muito grande, aí o contador dele pode falar para ele, olha, é interessante você ter incentivo fiscal. Lógico. Então opta pelo PGBL. Olha, o teu rendimento não vai te dar uma diferença muito grande, o benefício não vai ser tão importante. Então, contrata o VGBL, porque no momento do resgate você não vai ter uma punição, um imposto muito grande. Existe um perfil hoje definido de quem faz a previdência privada, se é mais homem, se é mais mulher, a idade, o grau de escolaridade? Por incrível que pareça, não sei se para o Augusto também vai ser uma surpresa, as mulheres estão se protegendo mais. Semelhante à área médica, em que elas se cuidam mais do que a gente, normalmente, na previdência elas estão se planejando e querem mais detalhes, buscam mais informações. O homem ele tem uma visão um pouco macro. Um pouco ele faz, deposita os dinheiros até aleatoriamente, faz os depósitos, mas o detalhe, a minúcia, ainda é por conta da mulher. E, por incrível que pareça, em número maior. Isso que me surpreende tem mais também. mulher preocupada com o futuro do que com os homens. A gente Muito consegue fazer uma projeção para quem está em casa de um perfil para poder ter um determinado ganho a partir de uma determinada idade? É possível fazer uma ideia? Passar para quem está em casa uma ideia? As seguradoras têm programas que são juros sobre juros. É difícil você
está calculando isso. O que eu posso dizer até que, em termos de perfil do cliente, quando ele vai contratar, você, em linhas gerais, tem 3 formações de fundos. Os fundos em títulos públicos e privados, para o investidor mais conservador, aquele que não quer correr grandes riscos, mas sabe que precisa de uma boa rentabilidade, próximo ao CDI, alguma coisa assim. O investidor intermediário, onde ele está permitindo que uma parte desse dinheiro seja investido em ações, uma parte ainda pequena, em renda variável. E tem um investidor mais agressivo. Esse está permitindo que até 49% do dinheiro investido, ele está permitindo que a seguradora aplique em renda variável, em ações. Só que o comportamento maior do brasileiro hoje é ser mais conservador. Não existe o certo nem o errado nesse caso, existe o perfil. O conceito que a gente indica é, quanto mais jovem, se você quiser aplicar em um fundo mais agressivo para acumular mais dinheiro, você tem tempo de recuperar a perda, das nuances que você vai obter com o passar dos anos. E se você é um pouco mais experiente, vamos usar essa terminologia que a gente está chegando lá também, optar por algo mais conservador ou no máximo intermediário. Mas esse é apenas um conceito. A gente encontra aí, fazendo consultoria, pessoas que querem até mais do que 49% em ações. Então a orientação que a gente procura dar... Ele tem essa opção no mercado? Para a Previdência, não. Até 49% em ações. Eu preciso, Augusto e Guto, conservar uma boa parte desse dinheiro em renda fixa ainda. Porque por mais que ele seja agressivo, eu tenho que lembrar que a premissa desse dinheiro é para garantir uma aposentadoria. Sem dúvida. Eu não posso apostar, como num cassino em Las Vegas, totalmente esse dinheiro. Né? Agora, o cara que... Eu já vi casos da pessoa ter um filho, né? O filho nasceu e ele já... Você faz isso? Já fiz isso. Já fez? A Maria Valentina já tem uma grana. Já tem um dinheirinho lá. Eu não tenho, mas ela já tem. Mas, pô, o importante é ela, né? Você. Sim, mas eu fiz exatamente isso. Tem gente que faz isso para faculdade, tem outros que fazem até para uma garantia, né? E valores, não precisa ser nada fora do comum. Eu fiz isso para o meu afilhado, Pedro, que deve estar ele assistindo, é muito pequeno, mas a mãe e o pai dele estão assistindo. Foi a primeira medida que eu tomei. Eu falei para os pais o seguinte, eu não vou dar a camisa do Santos, do Corinthians, do Palmeiras ou do São Paulo. Eu vou dar de presente algo muito mais importante, que é intangível agora para ele. Naturalmente. Mas que vai permitir que aos 17, 18 anos, se ele quiser fazer uma odontologia, que ele faça. Vocês não vão amargar nenhum prejuízo no bolso de vocês com isso. Se ele quiser fazer uma medicina, eu não sei, tem que refazer os cálculos. Mas uma advocacia, enfim. Ou mesmo se quiser se dedicar a um empreendedorismo, abrir um negócio, não é? Mas ele vai ter uma reserva acumulada que vai permitir ele decidir a vida dele. Então, quando você faz isso, ou o padrinho, ou os pais, ou o tio como responsável financeiro, você está dando o melhor presente que ele pode ter. Isso o brasileiro tem sido adepto dessa modalidade ou ainda não tem sido, logo no início ou no seu caso, no caso de filhos, netos, tem acontecido isso? Você tem estatísticas sobre essa modalidade? No Brasil isso ainda está engatinhando culturalmente. É uma pena, né? Nos Estados Unidos isso é algo muito rotineiro. Aqui a gente procura fazer algumas ações, mesmo em maternidade. O bebê está nascendo, os pais estão entusiasmados, os familiares vão visitar, amigos, enfim. E muitas vezes dá certo. Naquele afã do bebê nascendo, todo aquele amor, que é impossível ver uma criança ali, um bebê de 30 centímetros, não ficar apaixonado. A pessoa, quando estimulada, ela acaba fazendo. Mas mesmo assim precisa de ações da nossa parte. Precisa de incentivo, não é algo natural. A tendência, como deve ser a cultura da Previdência, é a pessoa fazer isso mais naturalmente. E parabéns pelo Guto que já teve essa ação também, né? Porque quanto mais jovem a pessoa começar a pensar nessa poupança, eu acredito que o valor que ela vai depositar deve ser menor e ela vai poder calcular lá na frente, pensar lá na frente o quanto que eu vou ter de remuneração de volta. Porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais você vai ter que disponibilizar para aquela taxa mensal para você ter o rendimento que você deseja. É isso? É isso. Você tocou num ponto importante. Também não existe o certo ou errado, algo definido.
O que existe é você se perguntar, eu quero me aposentar, eu quero manter o meu padrão de vida com quanto? O que é o ideal para mim? Estudos dizem que se você tiver 70% da renda na aposentadoria, você consegue manter um padrão de venda. Porque na teoria, o padrão de vida, porque na teoria você não vai ter mais os gastos que tinha profissionalmente, com roupas, com viagens. Esse gasto, de certa forma, ele vai diminuir bastante. Então, se você fizer ajustes para ter 70% de benefício na aposentadoria, é algo que vai te dar uma certa segurança. Mas também, como eu falei, tem pessoas que querem ter uma vida mais confortável, fazerem coisas que não faziam no passado. Então, essa precisa fazer aquela consultoria que a gente faz e falar, olha, eu preciso depositar um pouco mais. Eu preciso fazer muitas vezes, se é um comerciante, se é um empresário, ele tem momentos sazonais. Então, um comerciante que no Natal ele tem um ganho maior, ele faz um aporte. O que é um aporte? É um depósito aleatório que vai fazer com que a reserva dele cresça. E quanto maior a reserva, maior o benefício. E a Previdência, ela permite isso. E esse ditado é muito claro para a Previdência também. A cada um segundo suas obras. Quanto mais eu depositar, maior vai ser meu benefício. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, o TV Com Debate volta em instantes. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui.
Já estamos de volta com o TV Com Debate, que hoje, nesta sexta-feira, discute previdência privada, a importância de se trabalhar para ter um futuro mais confortável. A gente recebe hoje aqui o diretor comercial da Nunes e Grossi, o Alessandro Santos, e nos comentários o Augusto Capô de Casa. Alessandro, eu tenho uma dúvida, queria que você até esmiuçasse isso para o nosso telespectador. Vamos imaginar uma pessoa que de meia idade, 40, 50 anos, não tem previdência privada e gostaria de ter, mas aí não tem o dinheiro, não se programou lá atrás. Essa pessoa recebe um dinheiro inesperado, uma indenização, enfim, até sai do emprego, pega um dinheiro. Essa oportunidade de ele aí tentar ajustar as contas com o futuro dele e pensar numa aposentadoria mais confortável? Boa pergunta. É possível sim, embora a maioria das pessoas ache que não. Essa pessoa que trabalhou em uma empresa e recebeu uma indenização, ou mesmo que tem casas, imóveis alugados e vive disso, ele pode, e acontece isso muitas vezes, tomar essa decisão. Eu vou vender esses imóveis, eu vou pegar essa indenização, eu vou fazer aquilo que eu disse no bloco anterior, um aporte. Com esse aporte, eu ultrapassei aquela etapa de acumulação de dinheiro, de reserva. Eu já estou com um valor suntuoso e esse valor vai me dar um bom benefício, independentemente da idade que eu inicio e que solicito o benefício. Então, boa pergunta. É possível sim. Até para as pessoas que estão vendo agora, há a possibilidade sim. Porque às vezes a pessoa tem receio de ter que começar essa programação de imediato, né? E não alcançar um rendimento adequado. Isso pode-se pular essas etapas com esses aportes, né? Sim, essa é a tendência. O que você falou é verdade. A pessoa quando tem uma idade um pouco mais elevada, ela acha que o esforço dela para atingir um benefício interessante é muito mais difícil e o valor de depósito vai acabar comprometendo o orçamento mensal dela. Então ela acaba tirando isso do seu planejamento, o que não pode. Como eu falei, muitas pessoas, não só da economia informal, o profissional liberal, o empreendedor, ele tem momentos pontuais. O Natal, a Páscoa, em que ele tem uma retirada maior. Ele pode abrir um plano de previdência e viver apenas dos aportes, dos grandes aportes. O que ele precisa fazer é um trato com ele mesmo. Do tipo seguinte, eu preciso de 2, 3 milhões para me dar 8 mil, 9 mil de renda. Então, eu preciso me esforçar para chegar nisso. Como eu vou fazer? Não precisa ser no modelo mais tradicional de depósitos mensais. Podem ser depósitos aleatórios, esporádicos. Então, a Previdência está sempre livre e com várias alternativas para que a pessoa se programe. O importante é ela ter essa iniciativa. E acompanhar, não acompanhar mês a mês. E como é que a pessoa escolhe uma instituição que... Porque há sempre também uma preocupação quanto à solidez da instituição que você vai deixar lá o teu dinheiro e que você espera que depois de um determinado tempo você vai receber aquela remuneração. Como escolher hoje uma instituição sólida? É a pesquisa. É o que a gente estava conversando. Qual o know-how que essa empresa tem em previdência? Porque o seguro, de uma maneira geral, o seguro ele vai cobrir, vai proteger patrimônio e pessoas. Normalmente, no seguro patrimonial, você faz o seguro, ele tem vigência, validade de 1 ano. Na Previdência, a gente tem que observar essa seguradora, essa empresa, com um pouco mais de atenção. Porque quando eu faço a Previdência é para 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos e a perder de vista. Então eu preciso levar muito em consideração o estudo dessa empresa. Os 2 grandes calcanhares de Aquiles, quando a pessoa fica experiente e atinge a terceira idade, são planos de saúde e a manutenção do padrão de vida. O mercado segurador, eu estive em um congresso há 2 semanas atrás, a gente falou muito sobre isso. Tem um produto que ele está no forno para ser lançado, que ele vai ser um 2 em 1. Ele vai conseguir manter o padrão de vida da pessoa e também pagar o plano de saúde dela. Puxa vida. Esse produto ele foi divulgado há uns 2 anos atrás como VGBL Saúde, mas o nome dele vai ser Prev Saúde.
já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está agora aguardando a aprovação do Senado e a sanção da presidente. Eu acredito que não vamos ter problemas para isso. Esse produto você faz depósitos e uma parte desse dinheiro você determina. Isso aqui é para minha aposentadoria. Essa outra parte é para pagar o meu plano de saúde. Então, o dinheiro dessa parte que eu especifiquei, eu não toco nele. A partir dos 50, 60 anos, eu determinei que, se meu plano de saúde é R$500, automaticamente a seguradora paga para a operadora R$500. E o melhor, não tem tributação de imposto de renda. Esse dinheiro destinado ao plano de saúde não tem imposto de renda. Ele sai líquido e paga o meu plano de saúde. Porque a gente conversa com pessoas já aposentadas e parece que o discurso é uniforme. Não, o plano é o peso. O plano de saúde, a pessoa fala, eu pego o dinheiro da minha aposentadoria, do INSS, eu apenas passo para a operadora de saúde. É plano de saúde e o remédio, né? O custo dos remédios também. Não tem. Mas o plano é... E aí, Alessandro, explica uma coisa. Esse dinheiro também vai sendo reajustado conforme o plano de saúde é reajustado? Não. Aí o produto ele vai ter as suas características, né? Eu acredito que a gente já tenha um desenho de produto no final, no segundo semestre de 2016. Nenhuma seguradora ainda tem um produto definido porque não foi aprovado pelo Senado e não teve a sanção ainda. Mas o conceito que eu passei para vocês não vai fugir disso, né? Eu acho que ele precisa de alguns ajustes, principalmente no que diz respeito a incentivos fiscais para as empresas. Porque aí vai estimular, mas incentivos fiscais muito mais robustos. Vai fazer com que a empresa pague com muito gosto para o seu funcionário, porque vai ter em troca uma retribuição fiscal, e o próprio funcionário também vai ter a sua parte, a sua parcela de depósito. Mas para que as empresas se estimulem, eu acho que esse produto, no final, vai ser desenhado alguma coisa voltada para isso. Há necessidade de incentivos fiscais para as empresas muito, mas muito mais interessantes. Eu queria que você falasse agora da importância da disciplina para quem tem uma aposentadoria privada. Porque com essa nossa economia, com essa nossa indefinição e com essa crise econômica, existe a tentação de se pegar o dinheiro que está ali guardado e destinado para o futuro. É importante ter essa disciplina, como tudo na vida, mas eu acredito que na previdência privada é um pouco mais. Como tudo na vida, a gente precisa ter bom senso. Você tem o entusiasta que vai olhar para o estudo de previdência, para a simulação dele, e vai falar, não, eu quero depositar 30% da minha renda por mês. Você tem que conversar com essa pessoa até para puxar ela um pouco mais para a normalidade. Será que esses 30% você está preparado para ficar 10, 15, 20 anos nessa toada de pagamentos? Não vai comprometer em nenhum momento o teu orçamento? Porque a previdência é algo que você não pode sentir. Você tem que ter a disciplina, e você falou muito bem, Guto, de que todo mês, assim como a gente paga a conta de água, a conta de luz, todo mês eu tenho que honrar aquele compromisso. E tenho que esquecer daquele dinheiro. Aquele dinheiro está lá? Sim, se surgir, o mundo dá voltas para todo mundo, como a gente mencionou. Deu uma dor de barriga, pode acontecer com qualquer um, a pessoa vai lá pegar esse dinheiro? Claro, está à disposição. Mas a disciplina parte da conscientização. É o que eu falei, a comercialização pela comercialização na Previdência não vai adiantar, vai ser passageiro. A gente lá trabalha a comercialização pela conscientização. E é só assim que eu vou adquirir a disciplina e o preparo para chegar lá na frente pagando aqueles depósitos fiéis. Porque não adianta a pessoa ficar... alguém ter que ficar tomando conta daquela pessoa para lá, não põe a mão ali, não pega esse dinheiro. Esse dinheiro vai te servir lá na frente para te dar uma condição melhor. Mas existem alguns casos que você coloca empecilhos, né? Você só pode usar esse dinheiro a partir de um determinado prazo. Existe isso ou a qualquer momento você pode sacar essa quantia? Não, os planos de previdência, eles permitem o saque, permitem a transferência de reserva para outra entidade. O que a gente precisa é conversar com esse cliente, a gente faz para entender se realmente ele está visando a aposentadoria ou, de repente, uma compra de um imóvel em 2, 3 anos. A compra de um automóvel, você tem que ter a honestidade e falar para ele, olha,
por mais que eu tenha uma rentabilidade aqui maior do que a da poupança, quando você for retirar, sacar esse dinheiro em 2, 3 anos, o imposto de renda vai levar a maior parte. Então você vai ter uma perda. Você só vai ter um ganho real, eu diria, a partir de 10 anos, aí sim, o imposto de renda vai ser apenas um detalhe. Mas eu preciso entender qual é a necessidade e o objetivo. Médio, curto ou longo prazo. E isso é conversando com ele e entendendo o que ele precisa. Porque existem muitos clientes que acredito que chegam com essa postura de pegar o dinheiro, colocar na previdência privada como se fosse um investimento, mas não para ele tirar e ter uma vida boa lá na frente, mas para ele ter um dinheiro quando ele achar que é necessário por conta dessa rentabilidade maior. É isso que acontece em algumas vezes? Porque a previdência, você está investindo esse dinheiro, de certa forma, as empresas elas têm bons investidores para que esse dinheiro cresça, porque até a empresa ganha uma taxa de gestão por isso. Mas tem que ser entendido isso como uma consequência. O investir bem, o aplicar bem esse dinheiro é uma consequência para te ajudar. E não porque você está vendo uma rentabilidade momentânea, muito fugaz do que a poupança. E vai acontecer isso, claro, senão não haveria motivo de existir uma previdência com bons investidores. Só que é o que eu falei, existe o imposto de renda. E esse empecilho, vamos dizer assim, ele só vai sumir a partir de 10, 15 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos Estados Unidos, as previdências são basicamente remuneradas através das ações, não é? Do mercado de ações. Eles também têm o mesmo conceito. Os produtos que nós temos hoje, esses chamados que nós comentamos, são baseados, PGBLs e VGBLs, eles surgiram no Brasil a partir de 1998. Eu fui um dos precursores, nessa época eu trabalhava em uma companhia francesa e nós trouxemos para cá. Eles eram muito semelhantes a uns planos americanos chamados Whole Life, alguma coisa dessa linha. Porque antes disso, os produtos que existiam no Brasil, eles chamavam-se planos tradicionais. Por que esse nome? Porque todos eles tinham a mesma característica. Era uma remuneração de IGPM, uma atualização, mais 6% ao ano. Todo o mercado praticava esse formato, tinha essa característica. Só que começou a perceber nessa época que IGPM mais 6%, quando você tem uma taxa, uma inflação de 30%, 40%, como naquela época estava próximo disso, 20% alguma coisa, fica fácil você me dar o teu dinheiro e eu garantir IGPM mais 6%. Só que previdência é algo para 10, 20, 30, 50 anos. Numa economia mais estável, se eu tenho, por exemplo, uma taxa de juros em torno de 4, 5%, eu tenho todos os milhões de todos os participantes e o mercado me dá 4 ou 5% ao ano. Eu estou garantindo 6% mais IGPM. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai quebrar. Os PGBLs e VGBLs, eles não dão garantia mínima para ninguém de IGPM mais 6%. Não se tem mais planos com garantia. O que eu ofereço são fundos diversificados de acordo com o perfil de cada um, como a gente falou aqui. Uma pequena taxa de carregamento, e às vezes ela é inexistente, e uma taxa para administrar o teu dinheiro. E a proposta de conseguir o melhor investimento do mercado e passar para você 100%. Mas em nenhum momento eu estou garantindo nada. E se você não estiver satisfeito nesse formato, você pode transferir o teu dinheiro para outra empresa. Né? Então, esse formato novo de previdência é o mesmo formato dos Estados Unidos. Nós trouxemos esse produto, que hoje são os PGs e os VGs, de 1998 para cá. E é a forma que vai perdurar. Primeiro veio o PGBL, não é isso? Isso. E depois o VGBL. Isso, então são previdências, são modelos relativamente novos aqui no Brasil. De 98 para cá. 98 Antes pra cá. eles não. Olha, eu até vou dar um testemunho. Não estamos no templo de... Você vai dar o seu testemunho, mas não é um testemunho religioso. Eu vou dar o meu testemunho aqui. Eu tinha um PGBL. E quando mudou para VGBL, a pessoa que me orienta, eu mantive o plano do PGBL com valor menor para não perder a característica do plano, que já era um plano de 2000 e... Antes de 2000, não era 2003, foi antes de 2003.
Os VGBLs. O VGBL veio depois, né? Depois. O PGBL em 2000 já existia. Já, de 98 para cá. Ah, ok. Então eu tinha um PGBL, eu ainda tenho um PGBL com valor irrisório lá para não perder o plano. Porque diz que as características do PGBL do início são mais vantajosas do que os atuais. Isso procede, essa informação? Os planos mais antigos, de 98, 2000, eles tinham uma taxa de carregamento maior, aquela taxa sobre os depósitos que eu falei, e uma taxa de administração financeira também maior. Com o passar do tempo, houve a padronização dos produtos, os P's e os V's são comercializados pelas empresas, aí começou a haver a guerra por essas taxas. Aí a procura é ficar livre escolha. Quanto você me cobra na taxa de gestão? 1% ao ano? Ora, então você tornou-se mais interessante. Eu transferi as reservas sem a cobrança de imposto de renda. Então permite que eu mesmo escolha aonde está melhor. Então, normalmente a cada 60 dias, se você for um aficionado, alguém que cuida, é muito zeloso com o patrimônio, tem gente que a cada 60 dias está fazendo essas comparações. Aonde está a taxa de gestão financeira menor? E você pode fazer essa migração em tão pouco tempo? Desde que respeite algumas regras. P para P. Ok. V para V. Como você falou, quem te orientou até poderia ter a vontade de pegar esse teu dinheiro do P e transferir para o V, porque era melhor. Só que ela não pôde fazer isso por questões de legislação. Possivelmente a orientação foi dada, Augusto. Mantenha o teu PGBL, que é um plano de previdência, mas vamos concentrar os depósitos maiores no VGBL, porque dentro das suas características tributárias, de renda, aqui vai ser muito melhor para você. Mas nunca transferir de P para V ou de V para P. São legislações completamente diferentes. Então existe um mecanismo legal que regra todas essas operações. Sim, é necessário ter isso, porque senão a pessoa vai acabar elencando o próprio risco, né? Olha, eu vou migrar para cá agora porque está melhor. E, na verdade, o que as empresas de previdência, elas têm toda uma estrutura montada para isso, é para investir bem o teu dinheiro e ganhar sobre a taxa de gestão. Lógico. Só que eu só vou 1%, 2% ao ano, é um valor ínfimo quando eu inicio os meus depósitos. Mas quando eu tenho 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, quando todo mundo começa a ter uma reserva de vulto, aí isso começa a fazer sentido. Então, o meu interesse da empresa, e tem que ser do cliente também, é que você permaneça comigo. E eu só posso conseguir isso se te fornecer taxas e rendimentos atrativos. Alessandro, você também é professor na faculdade de seguros. Explica como é que acredito que o telespectador, assim como eu, não tenha esse conhecimento de que existe uma escola formadora de pessoas que atuam no ramo de seguros. Como é que funciona a estrutura, como é que é a forma de trabalho? O seguro, como a gente falou aqui, ele tem mais de 90 ramos. É impossível a gente ter o conhecimento de todos os ramos. Eu mesmo não vou conseguir dominar nem metade disso. Não há quem consiga. E você dá aula do quê? Previdência, saúde, seguro de vida, precificação de seguro, estratégia comercial, gestão empresarial. Dá tudo, pô. Não, algumas 89, coisas, são 90 e 89. Algumas coisas a gente faz. Então, a ideia do curso, e tem que ser dessa maneira, é preparar o profissional para o mercado. Com duas coisas que na Nunes e Grossi, eu fico muito feliz por trabalhar nessa empresa, porque vem de encontro àquilo que eu penso. Respeito ao cliente, lembrar que esse cliente é uma pessoa, tem as suas necessidades e precisa ser atendido. E profissionalismo. Isso a Funenseg também tem. Não dá para você atender as expectativas de uma pessoa apenas pela amizade, apenas pela proximidade. Você precisa oferecer aquilo que ele precisa. A gente não está mais na era do é meu amigo, vou fazer com ele. Espera aí, vou fazer com ele o quê? É do meu bolso que está sendo esse dinheiro. O que eu vou receber com isso? Então, a gente procura treinar esses profissionais que estão entrando nesse mercado, visando isso, profissionalismo e respeito. E, normalmente, eles procuram se especializar em 1 ou 2 ramos, porque é difícil você também se dedicar a mais ramos. E as seguradoras, que são as nossas parceiras,
quando você tem um seguro que você não domina, a gente costuma disponibilizar um profissional específico da área para ir em um cliente, falar em um seguro transporte, falar de um seguro saúde. Quando você não domina isso, a gente disponibiliza um profissional das seguradoras para nos acompanhar. E qualquer pessoa pode fazer esse curso dessa escola de seguros? Ou Sim. precisa estar ligado a alguma empresa do ramo? Não, não precisa. Embora a gente também tenha profissionais que trabalham nas corretoras, que são mais administrativos, mais de serviço burocrático, que querem tirar a carteirinha da Superintendência de Seguros Privados e autorizados a comercializar seguros. O que eu digo para essas pessoas que querem entrar nesse ramo é que, além do respeito e do profissionalismo, precisa gostar de gente, porque é a nossa principal matéria-prima, e tem que entender que ele não é mais um funcionário CLT. Ele passa a ser um empreendedor, ele passa a ser um gestor. E é por isso que lá a gente tem aula de gestão empresarial também, e estratégias comerciais. Ele tem que entender que ele agora ele pula a bancada de CLT, de um funcionário, para o empreendedorismo. Porque o seguro nada mais é do que um nome travestido para serviços. Ele vai ter que ter funcionários da área administrativa, funcionários que vão dar apoio comercial, funcionários contábeis, e não é para qualquer um. Além de ser um curso de um nível de dificuldade, eu diria, maior do que o de uma faculdade, muitas vezes, e em alguns casos, mais do que a pós. Tem que ter dedicação sim, senão dificilmente vai conseguir a carteirinha. E as aulas são no período noturno, são nos 3 períodos? Como é que as pessoas interessadas podem obter mais informações, Alessandro? Aqui em Santos é no período noturno. Costuma ser das 7 às 10 da noite. Em São Paulo, como você tem uma população muito maior, você tem nos 3 períodos. 3, 4, 5 turmas, manhã, tarde e noite. Mas aqui em Santos é sempre à noite. E você dá aula em Santos e em São Paulo? Eu já dei aula em outras localidades também. Santos, Santo André, São Paulo, já fiz algumas palestras. Hoje eu sou cativo aqui de Santos, porque eu gerencio a Nunes e Grossi, a corretora, e à noite eu vou dar aula. É o tempo que me sobra. Eu preciso dormir também, né, Augusto? Você dá aula todo dia? Não, é muito variado. Se eu pegasse mais matérias, Pelo amor de a minha Deus. mulher que deve estar assistindo o programa, ela ia brigar muito comigo se eu pegasse mais matérias. Né? Já pensou todo dia? Não, é porque a gente já tem uma atividade durante o dia bastante comprometida. Aí você à noite você ir dar aula e normalmente há nesse caso, né, que é uma faculdade bem empreendedora, como você disse, o camarada que vai fazer uma faculdade dessa tem um objetivo muito claro de mercado de trabalho, né? Então o pessoal deve sugar muito informações de mercado, de dúvidas, né? Creio eu que seja haja um desgaste positivo, mas haja um desgaste, né? Você falou tudo. Você tem profissionais dos mais variados ramos. A última categoria que eu não tinha dado aula, acreditem vocês, é a categoria dos médicos. Há 2 anos atrás eu dei aula para 2 médicos. E aí, na cabeça do telespectador e na de vocês, deve estar passando. O que um médico quer numa escola de seguros? Ele quer se especializar em uma área onde pouca gente atua e é uma área muito ligada a eles, que é o da responsabilidade civil. Eu diria que a responsabilidade... Precisa ser corretor? Sim, responsabilidade civil o seguro de responsabilidade civil. É um dos ramos do seguro. Okay. Porque o médico e os hospitais, eles se protegem muito nesse sentido. Porque quando acontece um erro médico, vamos dizer assim, isso pode acontecer, muitas famílias, às vezes orientadas por advogados, enfim, impõem um processo e esse processo ele tem uma indenização muito forte. E isso vai ser cobrado ou do hospital ou do médico. E às vezes dos dois. E a outra categoria que também procura muito esse seguro de responsabilidade civil, que eu acho que todo mundo deveria se preocupar, mas a categoria da área médica e dos contabilistas estão muito vulneráveis. Se você tem uma empresa... Os contabilistas. Se você tem uma empresa, Augusto, e você tem uma carga tributária muito grande, esse contador está lidando com milhões. Se você tiver uma dúvida na área contábil e ligar, por exemplo, para 4 contadores,
você vai ter 4 respostas diferentes. E não é despreparo deles, não. Às vezes é um equívoco na interpretação de uma lei. E quando essa empresa paga esse imposto de renda e descobre que não deveria pagar, quem é o culpado disso, gente? Você acha que o empresário... Estamos falando de empresas suntuosas, tá? Quem é o culpado disso? A empresa vai processar aquele que presta serviço para ela. E, na verdade, ele não agiu de má fé. Ele se equivocou na interpretação de uma lei. O seguro de responsabilidade civil vai amparar ele como uma empresa. E aí o ideal é o cara ter uma formação daquela área e aí se especializar como corretor de seguros para poder orientar... Sim. E para poder evitar esses erros. Nesse caso, esses médicos eles estavam montando um escritório voltado para a responsabilidade civil da área médica. Mas ainda é um ramo pouco explorado. Mas isso, nos Estados Unidos, por exemplo, é comum, né? Todo profissional... tenho um amigo que é dentista, que ele trouxe dos Estados Unidos uma regrinha de filmar o antes, o depois, o durante, tudo, para se proteger de eventuais processos, né? Augusto, nos Estados Unidos, se eu estou andando por uma via federal e o meu carro estoura um pneu por causa de um buraco na estrada, eu vou processar o governo e ele vai me pagar. E por isso que não tem estrada. Por isso que não tem buraco lá. Não é verdade? É verdade. A gente também está caminhando a passos vagarosos, mas vamos chegar nisso. Uma responsabilidade maior. O que é muito comum aqui em Santos, em razão das nossas péssimas calçadas, são os acidentes de pedestres, né? É muito comum, eu conheço várias pessoas que já caíram, se machucaram. Né? Estamos preparando uma matéria sobre calçadas acessíveis. Ano passado teve uma moça que conseguiu uma senhora, né? Senhores, infelizmente eu não posso deixar de encerrar o programa perguntando rapidamente, Augusto, onde você estava em 6 de novembro de 2005? Você quer que eu diga? Diga, por favor. Eu estava assistindo uma vitória estrondosa do meu time sobre o Santos Futebol Clube. Nós marcamos 7 maravilhosos gols. Perfeitamente. Uma goleada histórica do Corinthians sobre o Santos Futebol Clube de 7-1. Memória de elefante, era isso mesmo que eu queria saber. Isso? Eu também estava você é corintiano. nessa data assistindo o jogo, lógico, um pouco mais cedo, mas não podia deixar de fazer esse registro. 10 anos do eterno 7-1. 7-1. Os corintianos devem estar comemorando, Sim, né? Tem que comemorar, até porque hoje a gente começa uma pré-comemoração. Sim. Do título brasileiro. Você é corintiano? Eu, como vocês, também estava nessa data assistindo o jogo e muito feliz. Eu não sei se o sócio fundador da minha empresa vai gostar ou não, mas eu estava muito feliz, sim. Me perdoe. O Boqueirão News fez uma pesquisa há uns 3, 4 anos atrás e descobriu, para mim não era nenhuma novidade, que 30% da população de Santos, que tem um time, são corintianos. A massa corintiana, eu sou santista, nasci em Santos. Eu também nasci em Santos. O Guto, você nasceu também em nasci Santos? em Santos. E somos corintianos, qual é o problema? Não é verdade? Não é? Agora, dizem, não sei se é verdade, que segunda-feira a Dilma pretende decretar feriado nacional. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Senhores, Alessandro Santos, da Nunes e Grossi, muito obrigado. Já está convidado para voltar mais vezes aqui ao programa. Sua participação foi muito explicativa e informativa. Augusto Capô de Casa, muito obrigado pela presença, Guto. Mais do que especial. Telespectador amigo, muito obrigado. O programa TV com Debate volta na segunda-feira. Bom final de semana, juízo e até lá.